Bela é a vossa gente, buscando resgatar um passado cheio de erros, no presente a trabalhar. Vamos buscar no Evangelho nossa libertação. Ó Brasil, pátria amada do nosso coração. Bom dia, meninada da madrugada. Sejamos todos bem-vindos neste momento em que o nosso coração se derrama de contentamento, de alegria, por estarmos aqui prestando um serviço de benevolência, em primeiro lugar para nós e depois para todo o universo, pois onde sentimentos sinceros são apresentados, ressoam por aí afora, vão no vento, vão nas correntes energéticas e se espalham por lugares inimagináveis. Nós estamos aqui para orar pelo nosso Brasil tão querido, nesses tempos que nos convocam a uma retidão de pensamento, a uma disciplina, nós resolvemos nos unir nesse grupo de prece das 3 horas da madrugada, que é a hora do alvorecer, a hora em que os céus estão abertos, os portais estão abertos. E nós conversamos com Deus, nós contamos para Ele das nossas dificuldades, nós rogamos esperança e bênçãos para o nosso Brasil. Nós nos encontramos, almas queridas que foram chamadas, que receberam o mesmo convite. E aqui estamos, conversando entre nossas almas, entendendo que todas essas horas, todas essas madrugadas, elas passam. E até que essa madrugada chegue, nós tivemos um dia, e neste dia vários sentimentos nos tomaram, ou de alegria, de contentamento, de paz, ou de tristeza, de saudade, de descontentamento. E mesmo em qualquer circunstância, nós deveríamos aproveitar cada uma delas para elevar os nossos sentimentos a Deus e orarmos, agradecer as bem-aventuranças como também as dificuldades. Porque a sinceridade das nossas colocações, dos nossos sentimentos, são ouvidas por Deus. E Deus é consolo. E o consolo de Deus é cheio de esperanças. E nós que acreditamos nele, somos bem-aventurados dele. E jamais ficaremos desamparados. E por mais que a gente pense que numa situação dessas, onde estamos preocupados, né, o que vai ser de nós, o que vai acontecer, que rumo vai tomar, né, nós temos uma legião de amigos espirituais enxugando as nossas lágrimas, conversando conosco, nos ensinando, nos explicando. E esse nosso desabafo, às vezes em lágrimas,
quando sincero, não por revolta, acaba atraindo, né, benfeitores que vêm de verdade nos consolar. Então, não deveríamos nos preocuparmos tanto com o que vem, com o que está acontecendo, porque, como nós já conversamos várias vezes, nós temos que fazer a nossa parte, até a última gota, até o último esforço. E depois disso já não é conosco mais, é com Deus, né? E outro aspecto interessante é que não tem sido o privilégio de um só sentir esse desconforto do momento atual, especialmente o político. Não é só você que sente assim, como diz aquela música da Calma, né? Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Então, diante dessa roda viva de sentimentos, nós precisamos compreender que mais uma multidão sente como nós. E qual é o nosso papel? O nosso papel na condição de mais instrução, porque nós temos recebido essas instruções celestes diariamente, os estudos e a nossa consciência já bem alerta, nós temos o dever e a obrigação de serenar o nosso coração, entendendo que tudo está como tem que ser. E a nossa obrigação é de serenar também quem está ao nosso lado. Porque essas inquietações não podem chegar ao ponto de se tornarem falta de fé. Nós não podemos deixar a falta de fé permear as nossas inquietações. Senão, nós vamos desconsiderar que Deus tem um plano, né, para o nosso Brasil, para a terra das consolações, e entender que uma vibração positiva nossa pode sustentar muitos irmãos. E a nossa recompensa é a confiança de Deus em nós. Quanto mais consolarmos, mais receberemos a confiança de Deus. Então vamos acreditar que nós podemos somar, que nós podemos colaborar, mesmo que o mundo esteja caindo, mesmo que o mundo esteja pegando fogo, nós temos algo a oferecer, senão não estaríamos aqui agora. Fomos escolhidos, fomos chamados e com certeza temos o que oferecer. Vamos oferecer essa cumplicidade, essa sintonia com os espíritos de amor, de justiça e de paz. Vamos fazer uma sintonia e vamos ser aqueles carteiros, os mensageiros que vão levar as consolações, pois nós estamos hoje falando e vivendo na pátria do Evangelho, coração do mundo, aquele pedacinho de terra escolhido por Jesus para plantar o Evangelho das consolações. E a missão do Brasil é a espiritualização do mundo, começando de nós. Então, meus queridos, vibremos sempre na paz e na fé em que isso tudo tem um controle e cabe a nós não desesperarmos, mas sim consolarmos aqueles que não têm e que não recebem o que nós temos e recebemos. Bom dia, meninos e meninas da madrugada. Brasília, quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Uma madrugada com uma chuva fina nesse momento, aproximadamente 16 graus. Percebe-se aí
o asfalto molhado, na movimentação dos veículos, o céu relativamente claro mais uma vez, iluminado eu diria. E o mais importante é que nós estamos aqui vinculando os nossos corações com os corações desses amigos do mundo dos espíritos para juntos vibrarmos pelo Brasil. A nossa mensagem da madrugada chama-se Perdão e Liberdade. Ela era uma adolescente quando policiais nazistas invadiram o escritório de seu pai e o levaram embora. Ela nunca mais o viu. Logo depois do início da Segunda Guerra Mundial, ela e toda a sua família, inclusive os avós, foram presos e depositados no campo de concentração. Era uma das mais tristes usinas da morte de Hitler. Certo dia, ela e os familiares foram colocados numa fila, obrigados a se despirem e entrar numa grande câmara. Golda conhecia aquela fila. Era para onde seus amigos e conhecidos tinham ido e de onde nunca mais voltaram. Por isso mesmo, ela e os demais gritaram, choraram, rezaram, mas não havia nenhuma esperança. Golda foi a última a ser empurrada para dentro da câmara, antes dos guardas fecharem a porta e liberarem o gás mortal. Contudo, por alguma intervenção divina, a porta não se fechava com ela lá dentro. Por isso, os guardas a puxaram para fora e a jogaram ao ar livre. Como seu nome constava na lista dos mortos, ela nunca mais foi chamada. Para todos os efeitos, estava morta. Então, toda a sua energia se voltou para um único objetivo: sobreviver. Ela desejava continuar viva. Quando tudo acabasse, contaria para o mundo o que aqueles homens que mais pareciam animais tinham feito aos seus semelhantes. Conseguiu sobreviver ao inverno polonês e imaginava que, se Deus a tinha poupado, era para contar às gerações futuras o que tinha presenciado. O ódio a alimentava quando a comida faltava. Quando se sentia desfalecer de cansaço e de fome, fechava os olhos, lembrava dos gritos das suas companheiras sendo usadas como cobaias pelos médicos do campo ou sendo violentadas pelos guardas. Imaginava o campo de concentração sendo libertado e dizia para si mesma: o mundo inteiro saberá desses horrores. Eu me encarregarei de contar. Quando os aliados chegaram, Golda ficou paralisada de raiva e amargura. Ao ver os portões sendo derrubados e todos os prisioneiros, incluindo ela mesma, serem libertados, um raciocínio novo dela tomou conta. Era inconcebível passar o resto de sua preciosa vida destilando ódio. Se usasse a sua vida, que fora poupada, para plantar as sementes do ódio, ela não seria diferente de Hitler e todos aqueles homens cruéis. Seria apenas mais uma vítima destilando vingança. A única maneira de encontrar a paz era perdoar. Por isso, tomou uma decisão: dedicaria sua vida a mudar outras vidas. Se ela pudesse mudar a vida de uma pessoa, transformando seu ódio e seu desejo de vingança em amor e comiseração, teria merecido sobreviver. E assim fez. Foi servir como voluntária na reconstrução da Polônia e a sua semeadura foi a do perdão e do amor. Perdoemos sempre, esquecendo todo o mal, a fim de recordar o nosso dever de fazer todo o bem possível. Perdoemos a agressão de qualquer natureza, não conservando de forma alguma ressentimento contra quem se faz instrumento do mal. Perdoemos a impiedade, reconhecendo que o seu portador é alguém a caminho da loucura. Perdoemos, enfim, porque o nosso compromisso é com o amor, conforme fez Jesus
Amemos, perdoando sempre a tudo e a todos, sem desfalecimento. Pensemos nisso. Pois é, como o perdão é importante, né? E muitas vezes nós nos sentimos muito ofendidos e não prestamos atenção que também ofendemos. Então, meus queridos, vamos agradecendo a Jesus as bênçãos que são derramadas sobre o nosso Brasil, sobre os nossos lares, sobre nós, especialmente que estamos aqui, que nos dedicamos a esse momento de prece. E o que seria do mundo, meus queridos, se almas benditas não sustentassem a vibração? É como se nós estivéssemos aqui no fundão da plateia, né? Sustentando aí muitos irmãos nossos. Mais uma vez eu repito, cada um de nós sustenta milhares de encarnados. Cada um de boa vontade e de coração sincero. Isso já nos foi falado pela espiritualidade. E esse momento ímpar, onde nós nos colocamos a serviço, ele precisa ser sentido, né? É de dentro para fora. Pois nós todos estamos almejando a cura para o nosso Brasil. E por que não dizer as nossas curas também? Quantas feridas já foram abertas? Muitas já foram curadas, outras permanecem alimentadas por nós mesmos. E como é importante nesta hora, onde que Jesus nos convoca, os braços, né? Os braços fortes, como é importante agir com retidão, como é importante sermos justos, dizermos as palavras certas e, sempre que pudermos, acalmar a nós em primeiro lugar e aos corações que nos pedem socorro. É importante esvaziarmos de nós, oferecendo ao mundo o que temos de bom. Porque quanto mais nós nos abrirmos e oferecermos de coração, com sinceridade, mais nós receberemos. E essa confiança em Deus, como a gente pensa, como será esse resgate dessa confiança em Deus? Porque nesses últimos tempos, a gente recebe muitas mensagens: eu não acredito mais em nada, o restinho de esperanças que eu tinha acabou, né? É preciso confiar, é preciso resgatar a nossa confiança em Deus, porque nós somos filhos do amor de Deus. Então nós somos feitos de amor. Tenhamos coragem de seguir em frente e nos afastarmos de qualquer pensamento, de qualquer desejo de fuga. Porque quando a gente foge, a gente deixa de ser um poço de esperança. É preciso estarmos sempre com os braços abertos, com os corações abertos, com as mãos estendidas, pois é o que Jesus pede de nós, que nós possamos oferecer o que temos de melhor. E nós desejamos de todo o nosso coração o melhor para o nosso povo, para o nosso Brasil e para o nosso mundo. Nós nos pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos possam ser derramadas sobre o nosso presidente, sobre toda a comissão que trabalha com ele, sobre os filhos dele, sobre todos os governantes do Brasil, para que observem bem o que vem acontecendo, para que hajam com justiça, com seriedade, com competência. E vos pedimos, Senhor, que alimente a nossa fé e a nossa coragem para podermos
continuar aceitando os teus convites. E assim, pedimos à Virgem Maria que proteja o Brasil, em cima, embaixo, lado direito, lado esquerdo, à frente e atrás, por todos os lados. Que Maria e sua legião possam fazer uma corrente de força ao redor do Brasil, para que nenhum ataque visível ou invisível possa adentrar essa linha de proteção. Então, que Deus nos abençoe e que todos fiquem com Jesus no coração e com a vontade, disciplinadamente, de servir por amor a Jesus, a Ismael, a Deus e a nossa pátria. Beijo para cada um. Fiquem com Deus. 3 horas, um pouco mais de 22 minutos dessa madrugada, e nós caminhamos para a conclusão da nossa prece pelo Brasil, convocando mais uma vez Castro Alves, por meio da psicografia do Chico, num poema que ao mesmo tempo se apresenta como um memorial da realidade daquela época em que foi psicografado, no ano de 1971, e ao mesmo tempo se apresenta como uma grande profecia que já está sendo concretizada nesse coração do mundo e pátria do Evangelho. Brasil. Brasil, o mundo a escutar-te, pergunta hoje o que é. Ah, terra de minha vida, responde às nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões homens escravos, sábios loucos, prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos gênios, estadistas generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augusto pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teu céu brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta Brasil. Meus amigos, esse foi o nosso querido Castro Alves. Desejamos um ótimo início de quinta-feira para todos, uma boa madrugada para aqueles que ainda a aproveitarão. Até às 20 horas e 30 minutos no nosso Evangelho de Amor. Permaneçam todos com Deus, em paz e felizes.
Bom dia, meu povo.